essa minha conexão com a área de educação começou quando eu tinha 15 anos. E claro que eu estou dramatizando, não é bem assim. E meu avô me colocou para fora de casa. Eu fui criado pelos meus avós. Ele me colocou para fora de casa e eu quis começar a trabalhar. Porque eu queria recuperar a grana que eu recebia como um filhinho de papai e não tinha. E aí eu acabei indo trabalhar na lanchonete do colégio que eu estudava. Eu tinha estudado no Dante Alighieri, que é um colégio em São Paulo grande, né, tradicional, e nessa época eu estava estudando num colégio que não existe mais, que se chamava Maria Montessori. Aí eu acabei pedindo emprego para a dona do colégio, que me colocou na cantina. Então eu dava, sabe quando a criança compra lá uma coxinha e uma bala, e ela vai com o ticket, né? Ela compra no caixa e vai retirar. Mas encurtando a história, como éramos em poucos, eram 2 moças além de mim nessa cantina, a gente montava a mesa, o coffee break, quando o auditório do colégio era usado. E o auditório era majoritariamente usado pelo Sindicato das Escolas Particulares de Ensino, que ficava ali perto e não tinha auditório. Quem era o... Bom, então, Sindicato das Escolas Particulares, quem ia para essas assembleias do sindicato? Só dono de colégio e faculdade. Basicamente só mantenedor, educador. E meses depois eu fui convidado para ir trabalhar com o presidente do sindicato que eu acabei de mencionar. Ele era economista, um grande investidor, e ele era sócio de várias instituições de ensino, tanto de primeiro, segundo e ensino superior, primeiro, segundo grau, ensino superior. O pai dele tinha sido um dos fundadores da Faculdade de Economia da USP. Ele tinha feito USP. Então eu comecei a respirar esse mundo aí desde cedo. Primeiro trabalhando no sindicato, depois em alguns momentos fazendo trabalhos para o Zé Aurélio dentro dos negócios dele, nas instituições dele, mas sempre com a perspectiva de gestão econômica, investimento, entendeu? Tudo bem, vamos aportar dinheiro na rede Objetivo, ele vai ser parceiro do Digênio, mas para nós a perspectiva era mais financeira do que educacional, mas sempre nessa área educacional. A gente comprou redes de franquia de educação. Então vou dar um exemplo para quem está assistindo. Mas como assim? Rede de escola de inglês, rede de escola de informática, que é um negócio que não existe aqui, mas no Brasil, por muitos anos, esses negócios prosperaram. Porque se você era menos privilegiado, como é que você vai conseguir um emprego se você não sabe mexer no pacote Office? Não tem como. Uma pessoa mais privilegiada talvez tenha aprendido isso em casa, porque tem computador, etc. Mas tanto é que as nossas escolas nos lugares menos privilegiados são as que tinham mais alunos e as que mais davam lucro. Então acabou que eu sempre fiquei rondando esse cenário. Ok, mas então isso é a origem dessa história, educação, etc. Passado 25 anos morando aqui, trabalhando com investimentos, tenho a minha própria asset, minha wealth management. Essa é a minha atividade principal. A gente aporta em fundos diversos, tem fundos próprios, fundos de venture capital, fundos de private equity. E eu sempre fui um cara que adorei consumir informação. E naturalmente me tornei fã viciado, doente pelo YouTube, porque o YouTube é um negócio muito legal, né? Você encontra de tudo lá. Você encontra os caras que não sabem nem o que estão falando, mas você encontra as pessoas que dominam aquele assunto. Então, e aí eu vou contar uma passagem, né? Eu falei agora há pouco que, então, o Zé Aurélio era um cara que já fazia aquisições lá atrás, nos anos 90. Uma vez ele falou, a gente vai comprar uma rede de franquias. E eu falei, não, beleza, tal, vamos lá, o que precisar estamos aí. Como se eu soubesse tudo, né? Assim que eu saí da sala dele e fechei a porta, falei, franchising. Não sei nada de franchising. Aí eu corri pra Saraiva, que era uma livraria que não existe mais. Acho que tinha Saraiva no Rio. Na minha época tinha. Tinha no Rio. Mas já faliu faz anos. Acho que faz uns 10 anos, se não um pouco menos. Enfim, fui correndo para uma livraria tentar achar um livro de franchising. Não tinha.
Mentira. E tudo bem. E naquela época, o que eu fazia? Como é que você então achava informação? Ou você ia atrás de um livro, ou era muito difícil. Você tinha que encontrar talvez alguém que é amigo de alguém que conhece daquele tema que vai se dispor, né, a te ajudar. Então isso foi só... depois de muito esforço, eu cheguei num consultor de franchising que me deu atenção. E, enfim, eu fui aos poucos aprendendo sobre aquele segmento. Hoje, se a gente quiser ouvir sobre franchising, agora, puxar o celular, a gente vai encontrar umas pessoas que acham que sabem de franchising. Vão falar umas besteiras. Eu tenho 5 lojas do Boticário, sei lá. Mas a gente vai encontrar os caras mais feras de franchising do mundo. Tanto no Brasil quanto no exterior. Você vai ter conteúdo de monte. Yeah. Então eu sempre falei, nossa, isso é um mundo fantástico. E eu associo absolutamente tudo que eu prosperei de certo porque as pessoas me ajudaram. Yes. Eu falava, senta aqui que eu vou te ensinar. Olha só, esse não é o jeito de pensar. Eu sempre recebi muito suporte. Então... E para o Zé Aurélio, anos depois, né? Eu falei, por que você... Eu era lá o mocorongo que estava servindo lá o café e o quitute lá. Por que você me acolheu, né? Porque eu vi em você parte do que eu fui. Um moleque jovem, com gana, querendo vencer. Então, eu acho que... Eu ainda não estou velho, mas eu estou com 45 anos. E eu comecei essa história lá pelos 43. Durante a minha vida eu também fiz essa coisa de acolher algumas pessoas, mas eu fiquei com vontade de dividir um pouco de tudo que me cerca. E aí vai a minha ingenuidade, porque ingenuidade no seguinte ponto. Eu comecei a olhar alguns youtubers no Brasil explodindo, né, essa fase de pandemia, e eu falava, nossa, sensacional, com admiração. Uhum. Mas... e eu não estou falando mal, mas alguns caras que ganharam muita visibilidade no universo financeiro, eles não são verdadeiramente pessoas que cumpriram uma jornada de 20, 30 anos nessa indústria. Uhum. Nada de errado. Não estou dizendo que isso os desqualifica. Mas eu pensei, poxa, eu não posso ter meu lugar aí na janelinha, eu tenho tanta coisa para trocar, tanta coisa para mostrar. Então eu vou começar um podcast que converge nessas histórias que eu falei. A gente vai poder trazer pessoas interessantes. Se alguém está pensando em escrever um livro e assistir esse episódio, vai falar, eu quero falar com a Larissa. Deixa eu achar aqui o Instagram dela, eu vou escrever para ela. Se alguém, de repente, está querendo migrar para cá, para o universo financeiro, será que a Lidiane responderia um direct meu? Será que ela me conta como é que eu consigo ir para uma faculdade? Porque eu ouvi dizer que é só com $60 mil por ano, ou senão não vou nem ser atendido. Talvez você se disponha a trocar, ou talvez a pessoa vá para a sua rede e vai acompanhar o que você produz, né? Então, a ideia foi criar um podcast. E aí onde eu falo que tem o lado ingênuo. Porque antes mesmo de sair o primeiro episódio, eu já comecei a perceber. Eu falei, esse negócio não vai a lugar nenhum. Vai ser mais um na fila do pão, e a fila do pão é longa. Eu vou estar lá na posição 100ª, sei lá o quê, 1000ª. Aí eu falei, eu tenho que também criar conteúdo na rede, porque a rede vai... alguém tem que personificar o podcast. Então, igual o Primo Rico ajuda a levar para cima o Primocast, e o Primocast fomentou a imagem do Primo Rico. Um exemplo, né? Sim. Aí eu comecei isso, aí as coisas foram se conectando, mas ainda estou numa fase ainda embrionária, por mais que faça 1 ano e meio. Então isso para resumir. Eu adoro dar aula, eu ainda, não com muita frequência, eu não tenho condições de assumir uma posição fixa, mas eu dou aula quase todo mês, às vezes várias semanas em seguida. Então eu sempre me diverti. Eu já dei aula de diversas coisas, além de economia. E é isso aqui, é uma forma de provocar o início dessa história.